Meu nome é Karen. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos falar sobre o que é pintura de arte e o que faz esse profissional. Bom, gente, dentro da construção de um cenário, a pintura de arte é o último setor onde esse cenário passa antes dele ir para o teatro. Esse setor vai ficar responsável por realizar a pintura das peças e aplicar os acabamentos, tornando esse cenário o mais próximo daquilo que o cenógrafo idealizou. Muitas vezes, esse vai ser o setor onde vai acontecer de maneira mais acentuada a mágica da ilusão. Por exemplo, um muro de pedra em cima do palco. Não quer dizer que esse muro ele é feito de pedra mesmo. A maioria das coisas no cenário, elas são feitas de um jeito cenográfico, para parecer que um material é o outro. E muitas vezes o setor da pintura é que vai cuidar disso. Mas por que esses materiais não são feitos deles mesmos? Bom, gente, aí tem várias questões. Uma delas é que muitos materiais apresentariam um risco, né? Tanto para os atores em cena quanto para quem está na plateia. Por exemplo, materiais que são cortantes, ou então materiais que são muito pesados e têm um risco de desabar. E sem contar que isso tornaria um cenário muito caro para ser realizado e demoraria bem mais tempo. Portanto, a gente trabalha bastante com essa ilusão de transformar o visual de um material em outro. Eu vou citar um exemplo para vocês do processo da feitura de um muro de tijolos. Essa peça foi entregue para o setor de pintura dessa maneira, meio crua. Essa peça foi feita estruturalmente pelos marceneiros, pelos serralheiros, coordenados pelo cenotécnico, que cuidou ali do gerenciamento disso e das orientações. Então, a parte dele está feita, a estrutura desse muro de tijolos. Então foi mandado para pintura. Então chegou pra gente essa chapa de madeira compensado e foi façam virar isso uma parede de tijolos. Então o nosso setor foi o responsável por cortar espuma, aplicar textura, aplicar essa pintura até chegar nesse resultado, que é muito legal, porque essa peça, embora ela tenha essa aparência pesada de tijolo mesmo, na verdade ela é muito leve, porque ela foi feita de espuma e a estrutura dela é oca. Mas para quem está sentado na plateia e olha isso, causa o efeito como se fosse uma parede de verdade. Uma coisa importante a ser lembrada é que, embora aqui eu esteja citando um exemplo de realismo, nem sempre o pintor de arte vai ter que necessariamente transformar uma coisa e fazer ela parecer real. Isso depende muito do projeto cenográfico, que é assinado pelo cenógrafo. Quando o cenógrafo vai fazer esse projeto de cenário, ele leva em consideração muitas coisas. E uma delas é, para qual peça que é essa, qual espetáculo, qual ópera, né? Qual que é a história que está sendo contada e qual que é o conceito que o cenógrafo quer colocar ali, né? Então, pode ser que esse cenário ele faça um projeto de um cenário realista, um cenário de fantasia e tal. De qualquer jeito, a figura do pintor é muito importante, porque de toda a construção, ele é um dos responsáveis por tornar esse cenário, esse projeto, realidade. Então, existem vários tipos de cenário, desde pequenininhos, portáteis, como cenários muito grandes. É possível que o pintor de arte tenha que trabalhar em peças com uma escala muito grande, né? De 14 metros por 8. Então, pode ser que uma associação que você faça é que a pintura é uma atividade relaxante, uma atividade gostosa e divertida. Divertida é, mas nem sempre relaxante, né? O pintor de arte ele vai enfrentar essa escala muito grande e isso vai ser bastante exigente fisicamente. É importante que o pintor de arte ele tenha no repertório não somente um conhecimento de pintura, mas calma, se ele é pintor de arte ele não só pinta? Também, gente. Mas é porque muitas vezes é necessário um conhecimento de materiais e outras técnicas para fazer isso acontecer, né? A gente aplica textura, a gente envelhece peças, né? A gente às vezes faz trabalhos com perspectiva, esculpe, né? Então toda essa variedade de habilidades é explorada nessa profissão.
O pintor de arte ele também pode atuar no setor de pintura de objetos e de adereços, né? O que é bem parecido o trabalho, mas o departamento é outro. Mas fica tranquilo com esses termos, porque a gente vai explicar para vocês mais detalhadamente nas próximas aulas. Em seguida, nós vamos descobrir como que é todo esse processo em detalhes do trabalho do pintor, desde quando ele é contratado até quando ele entrega esse cenário. Eu vou explicar um pouco para vocês como funciona o processo de pintura. Primeira coisa, vai chegar um projeto que o cenógrafo criou e ele vai estar cheio de detalhes, às vezes ele é enorme, com muitas folhas, e aí você vai ter que analisar cada detalhe. De repente você tem um portal de madeira, você tem uma porta de ferro, vai olhar as medidas, vai analisar todos os detalhes para descobrir que tipo de material você vai usar, as especificações, se é uma tinta à base de água, uma tinta à base de óleo, se tem verniz, se é um verniz brilhante, se é verniz fosco. Então você vai ter que fazer essa análise de cada material e a partir daí você vai iniciar o seu projeto. Bom, depois que você analisou o projeto, agora a gente precisa fazer o quê? Um orçamento. Então, nesse orçamento, você vai fazer uma lista de todos os materiais que você vai precisar, tintas, colas, o que for. A importância de fazer esse orçamento é porque é o pintor que vai saber todos os materiais. Se uma outra pessoa fizer, não vai saber exatamente a tinta que precisa ser usada, a cor da tinta, não vai saber essas especificações. Então, por isso que tem essa parte de orçamento, que é um pouco chata, realmente, mas é importante que o pintor faça também. Se for um espetáculo muito grande, aí você vai precisar de mais gente para te ajudar. Então, você vai colocar o valor das diárias, alimentação, de cada pessoa que vai te ajudar. E aí você faz esse cálculo todo e uma pessoa da produção vai realizar os pagamentos, vai cuidar de toda essa parte. O que é importante? Criar um cronograma. E esse cronograma tem que ser feito junto com uma marcenaria e serralheria. Por quê? Geralmente eles vão construindo o cenário e aí vão sendo feitas várias peças ao mesmo tempo, vários cenários. Então é importante você ter tudo organizadinho, ver as datas, para saber quando você vai começar a pintar, quando vai ser a finalização e os dois se organizarem para o cenário ficar pronto certinho na data. Bom, então depois você viu o cronograma, fez a pintura, terminou toda a pintura do cenário, aí chegou a hora de levar para o teatro. Então é sempre bom nessa hora que o pintor acompanhe, veja se está tudo embalado direitinho, porque às vezes tem algumas peças que têm uma certa fragilidade, então é legal acompanhar. Chegando no teatro, muitas vezes as peças são muito grandes e aí precisam de emendas. E aí provavelmente você vai ter que fazer algum reparo, alguma coisa assim. Então é importante que o pintor esteja no teatro também. Bom, a gente viu que o trabalho ele começa na análise do projeto, passa pela construção, tem os reparos e aí quando chega no teatro, fez os reparos, aí pronto, vai estrear a peça, termina o trabalho do pintor. Agora nós vamos falar sobre EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. Precisa usar equipamentos de segurança? Um pintor precisa? Precisa. E a gente vai falar deles hoje. O primeiro item que eu vou falar são as luvas. É só para não sujar a mão? Não. A gente trabalha com muitos produtos químicos, alguns deles são bem tóxicos, são perigosos e por isso a gente precisa usar a luva de proteção. A luva que normalmente a gente usa no dia a dia, com produtos à base d'água, que não são muito perigosos, nem muito abrasivos, é a luva vinílica, que é aquela luva que os médicos usam, que o pessoal de limpeza usa. Essa luva ela serve para produtos à base d'água. Para produtos que são mais tóxicos, produtos à base de solvente, como thinner, por exemplo, a gente usa luvas de borracha, que elas são mais resistentes para esse tipo de solvente.
E quando ela desgasta, porque ela também vai desgastar se for muito tempo de uso, aí a gente vai trocando, é sempre bom ter luvas a mais. E o segundo item de segurança que a gente usa, que eu vou falar, é a máscara. É por causa do coronavírus? Também, mas não é por isso. O principal motivo é também porque nós usamos produtos tóxicos e porque no ambiente que a gente trabalha tem outros produtos, como por exemplo o pó de serra, que é um pó que ele fica no ar, ele é bem fininho, então ele também faz mal para a saúde e por isso a gente sempre está de máscara. Ou porque o nosso produto é tóxico ou porque o ambiente que a gente está também é tóxico. A máscara que a gente utiliza é uma máscara azulzinha que ela tem um filtro de carvão. Essa máscara ela protege contra poeiras e contra odores leves. Para produtos que têm um odor muito forte, a gente utiliza a máscara de pintura, que é uma máscara com carvão ativado. Essa máscara também a gente utiliza quando pinta com pistola, porque a pistola forma uma nuvem de poeira, uma nuvem de pó que fica no ar, assim, como se fosse uma nuvem de pó. E aí a gente precisa usar essa máscara o tempo todo que estiver utilizando a pistola de pintura. Outro equipamento que a gente usa é o óculos de segurança. Para quê? Porque a gente também trabalha com tinta, com produtos que são líquidos e normalmente você vai misturar uma tinta e ela pode espirrar no seu olho, com produtos que podem fazer mal à retina, com produtos à base de solvente. Então é interessante que esteja usando o óculos de proteção quando estiver manipulando uma tinta ou quando estiver trabalhando com estilete, por exemplo, ou com serra. A gente utiliza bastante também, embora pareça que o trabalho do pintor seja suave, às vezes não é. Então a gente precisa utilizar lixa, precisa utilizar serra, então é sempre bom ter um óculos de proteção. O próximo item, que parece que não precisa utilizar, mas a gente também utiliza, é o protetor auricular. Qual que é a função dele? É diminuir o ruído do ambiente. Normalmente, se você estiver trabalhando sozinho, não precisa, não tem necessidade se não estiver trabalhando com nenhum equipamento que faça um ruído muito forte. Mas normalmente nós trabalhamos em galpões onde tem muitas pessoas trabalhando. Então tem ruído de serra, ruído de solda, de lixadeira. Então normalmente quando a gente está trabalhando nesses ambientes, a gente também utiliza o protetor auricular. Próximo item são as botas. Normalmente também a gente usa botas. Por quê? Por que um pintor precisa usar botas? Primeiro porque vai cair tinta, vai ficar todo o calçado respingado, então é importante que se utilize um calçado que cubra bem os pés. E também porque os cenários, normalmente eles são peças bem pesadas, assim, que a gente precisa manipular no galpão. Precisa tirar do cavalete, colocar no cavalete. E isso pode acontecer de cair no pé, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro ou algum equipamento cortante que a gente utilize, né, como facas, tesouras, estiletes. Por isso é importante usar um calçado como uma bota. E também porque a gente sobe escada, desce sobe em andaime, sobe em diferentes alturas, então é importante ter um calçado seguro. Outra coisa, a roupa. Escolha uma roupa que pode sujar, primeiro item, né? E que que cubra a maior parte do corpo. Que tenha mangas, que seja uma calça comprida, que seja algo que proteja a maior parte do seu corpo, porque com certeza você vai se sujar e pode cair alguma coisa
em você que faça mal à pele. Quando nós vamos para o teatro, existem outros equipamentos de segurança que a gente precisa usar. Um deles é o capacete, porque no teatro os cenários ficam pendurados, os equipamentos de luz, equipamentos de som, e há risco de queda. Então é essencial que dentro do teatro a gente utilize também o capacete. Outro item de segurança é o cinturão quando a gente vai trabalhar em plataformas altas, seja na escada, no andaime ou na Dini, que é um elevador motorizado. Para esses equipamentos é obrigatório o uso de cinturão, porque ele fica preso, né, numa plataforma segura e que evita a queda. Tem uma norma hoje de trabalho de segurança em altura que é a NR35. Essa norma diz que estabelece as medidas de proteção para garantir a segurança do trabalhador em altura. Todo trabalhador que exerce uma função em que ele trabalha em altura acima de 2 metros, ele precisa fazer um curso de segurança do trabalho e de altura. Nas próximas aulas, nós vamos mostrar como nós vamos fazer os acabamentos e a pintura desse projeto que está aparecendo aqui, demonstrando como é o processo de trabalho de um pintor de arte, de um aderecista. Até a próxima aula. Tchau!